Vamos estudar um pouco agora sobre o princípio da legalidade e falar um pouquinho sobre o princípio da reserva legal. Qual a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? Qual a diferença entre o princípio da legalidade para o particular e o princípio da legalidade para a administração pública? Antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos iniciar essa aula, uma aula curta, mas muito importante, sobre o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o particular está lá na Constituição, vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Para que você seja obrigado a fazer alguma coisa, precisa ter uma lei que te obrigue. Essa lei aqui é uma lei em sentido amplo, tá? Sentido amplo. Aqui engloba também, além das leis complementares, leis ordinárias, emendas constitucionais, leis delegadas, medidas provisórias convertidas em lei também. Em sentido amplo, engloba mais normas. Princípio da legalidade para o particular. Se não existe uma lei que te obrigue a fazer alguma coisa, então é permitido. Se não existe uma lei que obriga o particular, que obriga você, que me obriga a fazer algo, eu posso fazer. Se não é proibido, é permitido. Esse é o princípio da legalidade para o particular. Já para a administração pública, o princípio da legalidade ele é mais restrito. Para a administração pública, o princípio da legalidade quer dizer que toda atuação administrativa, toda atuação, ela é pautada na lei. Se não tiver uma lei regulando a atividade administrativa, ela não age. Então, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, enquanto que o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Perceba como para a administração pública é mais restrito, porque a administração pública, se não tiver uma lei que regule, e eu não estou falando aqui que não há discricionariedade, existem alguns atos que são discricionários da administração pública, ou seja, que existe certa margem de conveniência e oportunidade, mas até os atos que são discricionários, que existe essa margem de conveniência e oportunidade, até eles são pautados na lei. Todo ato administrativo vai ter a parte vinculada e alguns têm a parte também discricionária. Então, para a administração pública, o princípio da legalidade é mais restrito. A administração pública só faz o que a lei autoriza. Se a lei não autoriza, o administrador, a administração não pode agir. E existe a reserva legal. Qual a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal? O princípio da legalidade é uma lei em sentido amplo, ou seja, engloba todos esses dispositivos legais que eu falei. Já o princípio da reserva legal, ele é mais restrito. O princípio da reserva legal, ele trata de um assunto mais específico, de uma matéria que a Constituição quis dar ao legislador a competência exclusiva para tratar daquele assunto. No caso aqui, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A Constituição quis dizer que a lei, e a lei aqui é a lei em sentido estrito. Sentido estrito. Essa aqui é uma lei formal, emanada pelo Poder Legislativo competente. Veja que eu falei lei delegada. Lei delegada é uma lei que quem edita é o Presidente da República com autorização do Congresso Nacional. Medida provisória também é um dispositivo com força de lei que pode ou não ser convertido em lei, editado também pelo Executivo. A lei aqui é uma lei que ela tem que ser editada pelo Poder Legislativo competente. No caso, quem é o Poder Legislativo competente para transcorrer sobre crime, para transcorrer sobre matéria penal? Está lá na Constituição. Compete privativamente ao Congresso Nacional legislar sobre, entre tantas outras matérias, direito penal. Significa que a Constituição reservou
essa matéria penal exclusivamente ao Congresso Nacional. Então, quem é o poder legislativo competente para ditar normas na esfera penal? Congresso Nacional. Aqui, ó, reserva legal. Perceba que a reserva legal, ela é mais restrita. Aqui, ó, princípio da legalidade é mais amplo. Reserva legal é quando a Constituição ela trata aquela matéria de forma mais específica. Ela exige que aquela matéria seja criada pelos representantes do povo. E quem são os representantes do povo? Quem foi que a gente elegeu para nos representar? Não foram os deputados federais? Não foram os senadores da República? Então, esses indivíduos é que têm a competência para tratar de matéria penal. O Poder Executivo não pode tratar de matéria penal. O Poder Judiciário não pode tratar de matéria penal, ou pelo menos não deveria, porque princípio da reserva legal, quando a Constituição, tanto está aqui na Constituição, como está também no Código Penal. O Congresso Nacional não pode delegar o poder dela de legislar sobre direito penal. Só o Congresso Nacional pode criar crimes e estabelecer penalidades, só o Congresso Nacional. E no Código Penal também tem, repete, dispositivo. Essa lei aqui, em matéria penal, veja, não há crime sem lei anterior. Essa lei tem que ser uma lei anterior ao crime, tá? Tem que ser uma lei anterior ao crime, tem que ser uma lei estrita, ou seja, não se pode usar analogia para criar tipos penais. Eu estou entrando na seara do direito penal um pouquinho para explicar a diferença, no caso aqui que eu estou explicando, entre o princípio da legalidade, que é um princípio mais amplo, tá? Que para o particular significa que tudo que não é proibido é permitido. Para a administração pública significa que tudo que ela fizer tem que ser pautada na lei. Isso é princípio da legalidade. E princípio da reserva legal é mais restrito. É quando a Constituição, para determinada matéria, ela exige uma lei formal, emanada pelo Poder Legislativo competente, de acordo com o processo legislativo constitucional. Essa lei aqui, penal, ela tem que ser uma lei anterior. Ela tem que ser uma lei estrita, não pode se utilizar de analogia para criar tipos penais. Ela é uma lei que tem que ser certa, não pode deixar margem de dúvida para a população. Qualquer indivíduo da população, qualquer cidadão, ao pegar uma lei que descreve um crime, ele tem que ter a capacidade de entender que tipo de crime é aquele, qual conduta é ou não é crime. Não pode gerar uma incerteza. A lei penal tem que ser certa. Ela precisa descrever o tipo penal de forma certa, sem margens para dúvidas, para que qualquer da população consiga entender. Então, princípio da legalidade mais amplo. Princípio da legalidade para o particular, tudo que a lei não proíbe é permitido. Princípio da legalidade para a administração pública, a administração pública só pode agir pautada nos termos da lei, ou seja, para a administração pública é um pouco mais restrito do que para o particular. Princípio da reserva legal, quando a Constituição, em certos assuntos, e não é só em matéria penal que ele faz isso, em vários outros assuntos, você vai ver na Constituição lá, nos termos da lei, de acordo com o que a lei estabelecer, a lei estabelecerá. Então, aquilo é reserva legal. Assuntos que a Constituição exigiu que o legislador, e apenas ele, de acordo com o processo constitucional legislativo, estabelecesse determinada lei. Quem representa o povo é o Judiciário que representa o povo? É o Supremo Tribunal Federal que representa o povo? Algum de nós escolheu algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal para estar lá? Não. Quem nós escolhemos para nos representar, para criar nossas leis, para por nossa vontade, os deputados e os senadores. Então, cabe ao Congresso Nacional, no caso de reserva legal, e apenas a ele, legislar, no caso aqui, sobre matéria penal. Então, sem lei anterior, definindo, criando o que é crime, não pode, ou pelo menos não poderia, ser criado por outro órgão que não fosse o Congresso Nacional, um tipo de crime ou um tipo de pena. Espero que os senhores tenham entendido, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigado por estar aqui me acompanhando e até a próxima.